A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. Se você está aqui, é porque sente que há algo na sua vida que pode melhorar. Talvez você queira mais disciplina, mais paz interior, ou um sentido mais profundo para o seu dia a dia. A boa notícia é que os estoicos já nos deixaram um caminho claro para isso. Durante os próximos 30 dias você vai implementar 10 hábitos estoicos que transformarão sua forma de ver o mundo e, consequentemente, sua vida. Vamos juntos nessa jornada. 1. Acorde com um propósito. Acordar com um propósito é um conceito que ressoa profundamente dentro do estoicismo. Uma filosofia que valoriza a razão, a virtude e o domínio sobre as emoções. O estoicismo nos ensina que a vida é repleta de desafios e incertezas. Mas a maneira como reagimos a esses desafios é o que realmente define nossa experiência. Essa ideia de acordar com um propósito é central para o estoicismo, pois ajuda a direcionar nossa energia para o que realmente importa, evitando que nos deixemos levar pelas trivialidades do dia a dia. O estoicismo, que surgiu na Grécia Antiga, é uma filosofia que nos incentiva a viver de acordo com a razão e a natureza. Os estoicos acreditam que a verdadeira felicidade e a paz interior vêm da aceitação do que não podemos controlar, assim como do esforço contínuo para agir de acordo com a virtude em todas as situações. No coração do estoicismo, encontramos a ética, que enfatiza o desenvolvimento de um caráter virtuoso e a realização de ações corretas. Despertar com um propósito significa começar o dia com uma intenção clara, um foco em ações que estejam alinhadas com nossos valores e princípios. Para os estoicos, isso é fundamental, pois nos ajuda a moldar nossa jornada diária de forma mais consciente. Ao acordar de manhã, temos a oportunidade de definir a narrativa do nosso dia. Essa definição pode ser alcançada através da reflexão, da meditação, ou até mesmo da simples formulação de uma intenção. Um aspecto prático dessa prática é o chamado exame da consciência ao acordar. Essa técnica consiste em refletir sobre o que realmente podemos controlar naquele dia. Isso é essencial, pois os estoicos ensinam que devemos focar no que está sob nosso controle e deixar de lado o que não podemos mudar. Além disso, é importante identificar quais são os nossos valores. Perguntar a si mesmo quais princípios você deseja viver pode ser uma maneira poderosa de começar o dia. Isso pode incluir valores como honestidade, coragem, compaixão, entre outros. Estabelecer a intenção de viver de acordo com esses valores pode transformar radicalmente sua perspectiva. Outro elemento a considerar é a forma como podemos contribuir para o bem-estar dos outros. O estoicismo nos ensina que somos parte de uma comunidade maior, e ao acordar, é fundamental pensar em como podemos impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor, seja através de ações, palavras ou atitudes. Para integrar o hábito de acordar com um propósito em sua rotina, existem algumas práticas que podem ser extremamente benéficas. Meditar ou fazer uma reflexão matinal pode ajudar a centrar a mente. Reserve alguns minutos ao acordar para se concentrar. Essa meditação pode incluir a leitura de textos estoicos ou simplesmente uma reflexão silenciosa sobre os desafios que você pode enfrentar e como pode abordá-los com calma e racionalidade. Além disso, o journaling é uma ferramenta poderosa. Considerar manter um diário onde você possa anotar suas intenções para o dia, seus objetivos e os desafios que espera encontrar, pode ser uma ótima maneira de solidificar sua determinação e proporcionar clareza mental. Escrever não só ajuda a organizar os pensamentos, mas também pode ser um ponto de referência ao longo do dia para lembrar-se do que realmente importa. A visualização é outra prática que pode ser muito eficaz. Antes de começar seu dia, visualize-se enfrentando as dificuldades que podem surgir. Pergunte-se como você reagiria e como se comportaria. Essa prática não apenas prepara sua mente, mas também ajuda a alinhar suas expectativas com a realidade, criando um espaço para a resiliência. A importância de acordar com um propósito vai além de uma simples técnica. É uma filosofia de vida. No estoicismo, a razão é nossa maior aliada na busca pela virtude. O propósito oferece uma âncora, uma direção clara, que pode nos guiar em momentos de turbulência. A ação deve sempre ser guiada pela razão. E acordar com um propósito é uma afirmação de que estamos dispostos a agir de maneira racional e ética ao longo do dia. Isso ajuda a evitar reações impulsivas e decisões baseadas em emoções momentâneas. Um dos principais ensinamentos estoicos é a aceitação do que não podemos controlar. Acordar com um propósito nos prepara mentalmente para aceitar as coisas que acontecem ao nosso redor. Quando você se depara com um obstáculo ou uma adversidade durante o dia, lembrar-se do seu propósito pode reorientar sua energia para o que realmente importa, em vez de se deixar levar pela frustração. Desenvolver o hábito de acordar com um propósito pode ter um impacto significativo a longo prazo. Com o tempo,
Você pode perceber uma maior clareza em suas ações e decisões, um aumento na satisfação pessoal e uma conexão mais profunda com os valores que você prioriza. Isso se manifesta em várias áreas da vida. Primeiramente, ao começar o dia com uma intenção clara, você tende a ser mais produtivo e engajado. Isso não só melhora a qualidade do seu trabalho, mas também traz um senso de realização que pode aumentar sua satisfação com a vida. Além disso, quando você age de acordo com seus valores, suas interações com os outros também tendem a melhorar. A consciência de como suas ações afetam os outros leva a relacionamentos mais saudáveis e significativos. A resiliência emocional é outra consequência desse hábito. O ato de acordar com um propósito e se preparar mentalmente para o dia pode aumentar sua capacidade de enfrentar desafios com uma mente mais calma e centrada, diminuindo o impacto negativo das emoções. Em suma, acordar com um propósito é um aspecto vital da prática estoica. Ao iniciar o dia com uma intenção clara, você não apenas se posiciona para ter um dia produtivo, mas também se alinha com os princípios que os estoicos nos ensinaram. Essa prática pode enriquecer sua vida, proporcionando um senso de significado e direção, enquanto você navega pelas complexidades do cotidiano. Incorporar essa ideia em sua rotina diária pode ser um passo transformador. O estoicismo nos lembra que a vida é breve e cheia de incertezas, mas nossas respostas a essas incertezas moldam nossa experiência. Ao acordar com um propósito, você se equipa com as ferramentas necessárias para viver de maneira mais consciente, ética e significativa. Essa prática pode não apenas melhorar sua própria vida, mas também influenciar positivamente aqueles ao seu redor, contribuindo para uma comunidade mais virtuosa e solidária. 2. Pratique a disciplina do autocontrole. A disciplina do autocontrole é um conceito central na filosofia estoica, que nos ensina a importância da autodisciplina, da razão e do domínio sobre nossas emoções. O estoicismo, que surgiu na Grécia Antiga e se desenvolveu em Roma, oferece ferramentas valiosas para enfrentar as dificuldades da vida com serenidade e racionalidade. Praticar o autocontrole no âmbito do estoicismo é essencial não apenas para alcançar objetivos pessoais, mas também para cultivar um caráter virtuoso e uma vida mais satisfatória. O autocontrole, de acordo com os estoicos, é a capacidade de controlar nossos impulsos, desejos e reações. Essa habilidade nos permite tomar decisões racionais em vez de agir por impulso. Um dos maiores desafios da vida moderna é a constante tentação de ceder a desejos imediatos, sejam eles relacionados a prazeres físicos, compras impulsivas ou reações emocionais. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, argumentavam que a verdadeira liberdade vem do controle sobre nossos desejos e emoções. Ao dominar esses aspectos, podemos nos libertar da tirania das paixões e viver de acordo com nossos valores. Para os estoicos, o autocontrole começa com a compreensão do que realmente está sob nosso controle. Em sua obra, Meditações, Marco Aurélio, um dos mais famosos imperadores estoicos, enfatiza a importância de focar apenas no que podemos controlar, como nossas próprias ações e reações. Ele nos lembra que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, sempre temos o poder de decidir como responder a elas. Essa distinção é fundamental, pois muitas vezes perdemos tempo e energia tentando controlar o incontrolável, enquanto negligenciamos o poder que temos sobre nossas próprias vidas. A prática do autocontrole pode ser cultivada de várias maneiras. Uma abordagem é a meditação e a reflexão diária. Ao reservar um tempo todas as manhãs ou noites para refletir sobre nossas ações e emoções, podemos nos tornar mais conscientes dos nossos padrões de comportamento. Isso nos permite identificar áreas onde podemos melhorar e onde estamos cedendo a impulsos indesejados. A meditação também ajuda a acalmar a mente e a desenvolver uma maior clareza sobre o que realmente queremos e precisamos, em vez de nos deixarmos levar por desejos passageiros. Outra técnica estoica para desenvolver o autocontrole é a visualização de desafios. Isso envolve imaginar situações em que você pode ser tentado a agir de maneira impulsiva ou a ceder a desejos que não são benéficos. Ao visualizar esses cenários e ensaiar mentalmente como você gostaria de reagir, você se prepara para enfrentar essas situações na vida real com mais autocontrole e determinação. Essa prática também fortalece a sua resiliência emocional, permitindo que você se mantenha firme em seus princípios. Os estoicos também enfatizam a importância da prática da moderação. A moderação nos ensina a não buscar prazeres excessivos e a apreciar as coisas simples da vida. Isso é especialmente relevante em uma sociedade que muitas vezes valoriza o imediatismo e a gratificação instantânea. A disciplina do autocontrole nos ajuda a resistir a excessos, seja em relação à comida, ao consumo de álcool, ao uso de tecnologia
ou ao envolvimento em atividades que nos afastam de nossos objetivos. Ao cultivar a moderação, desenvolvemos a capacidade de fazer escolhas mais saudáveis e alinhadas com nossos valores. A disciplina do autocontrole também está intrinsecamente ligada à virtude. Os estoicos acreditavam que a virtude era a única verdadeira fonte de felicidade. Para ser virtuoso, é necessário exercer o autocontrole em diversas áreas da vida, como a justiça, a coragem e a sabedoria. Ao praticar o autocontrole, estamos, na verdade, cultivando essas virtudes, que nos ajudam a viver de forma mais ética e significativa. Quando agimos de acordo com a virtude, nos sentimos mais alinhados com nosso verdadeiro eu, o que resulta em uma maior sensação de paz interior. Um aspecto importante do autocontrole no estoicismo é a aceitação das dificuldades e adversidades da vida. Os estoicos ensinam que a vida está cheia de desafios e que, em vez de lutar contra eles, devemos aceitá-los como parte natural da existência. Essa aceitação não significa resignação, mas sim uma abordagem proativa que nos permite manter o autocontrole, mesmo em tempos difíceis. Quando enfrentamos dificuldades, é fundamental lembrar que temos a capacidade de escolher como reagir. Ao cultivar a resiliência e o autocontrole, podemos enfrentar as adversidades com serenidade e determinação. Além disso, os estoicos nos ensinam a importância da gratidão. A prática da gratidão nos ajuda a cultivar uma mentalidade positiva e a valorizar o que temos, em vez de nos concentrar no que falta. Essa mudança de perspectiva é crucial para o autocontrole, pois muitas vezes nossas tentações e desejos descontrolados surgem da insatisfação com nossa vida atual. Ao praticar a gratidão, tornamo-nos mais conscientes das bênçãos que já temos e aprendemos a valorizar as coisas simples da vida. Isso nos ajuda a resistir a desejos excessivos e a manter o foco em nossas prioridades. A disciplina do autocontrole também se reflete na maneira como interagimos com os outros. Os estoicos enfatizavam a importância da empatia e do respeito nas relações interpessoais. O autocontrole nos permite responder aos outros com compreensão e compaixão, em vez de reagir impulsivamente a provocações ou desentendimentos. Ao cultivar o autocontrole, podemos construir relacionamentos mais saudáveis e significativos, baseados na comunicação aberta e no respeito mútuo. Uma prática que pode ser útil para desenvolver o autocontrole é a definição de metas realistas e alcançáveis. Os estoicos acreditavam na importância de estabelecer objetivos que estejam alinhados com nossos valores e princípios. Ao definir metas claras e específicas, podemos focar nossa energia e atenção em ações que nos levarão aonde queremos chegar. Além disso, é fundamental acompanhar nosso progresso e ajustar nossas estratégias conforme necessário. Essa prática nos ajuda a desenvolver uma maior autodisciplina e a manter o foco em nossos objetivos. É importante lembrar que a prática do autocontrole não é um destino, mas uma jornada. Isso significa que, ao longo do caminho, enfrentaremos desafios e recaídas. A chave é ser gentil consigo mesmo e compreender que o desenvolvimento do autocontrole é um processo contínuo. Quando falharmos em nossos esforços, é fundamental refletir sobre o que aconteceu, aprender com a experiência e recomeçar. Essa abordagem não apenas nos fortalece, mas também nos ensina a cultivar a paciência e a compaixão por nós mesmos. Os estoicos nos encorajam a manter uma perspectiva de longo prazo. Muitas vezes, o desejo de gratificação instantânea nos leva a agir de maneira impulsiva e a ceder a tentações momentâneas. No entanto, ao adotarmos uma visão mais ampla e a longo prazo, podemos tomar decisões mais racionais e alinhadas com nossos objetivos. O autocontrole nos ajuda a resistir a esses impulsos imediatos e a nos concentrar no que é realmente importante para nós. A prática do autocontrole no âmbito do estoicismo também nos ensina a importância da autoavaliação constante. Refletir sobre nossas ações, motivações e decisões nos permite identificar áreas em que podemos melhorar. Isso não se trata de se criticar severamente, mas sim de adotar uma abordagem construtiva e orientada para o crescimento. Ao nos avaliarmos regularmente, podemos ajustar nosso comportamento e fortalecer nossa capacidade de autocontrole. Além disso, o autocontrole está profundamente ligado ao conceito de equanimidade, que é a capacidade de manter a calma e a clareza em meio a desafios e dificuldades. Os estoicos acreditavam que a equanimidade era uma das características mais importantes de uma pessoa virtuosa. Ao cultivar o autocontrole, desenvolvemos nossa capacidade de permanecer equilibrados emocionalmente, mesmo em situações desafiadoras. Em última análise, praticar a disciplina do autocontrole no âmbito do estoicismo nos proporciona uma vida mais significativa e alinhada com nossos valores. Ao dominar nossos desejos e emoções, podemos tomar decisões mais racionais e éticas. Isso não apenas nos ajuda a alcançar nossos objetivos pessoais, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade e do mundo ao nosso redor.
O autocontrole nos permite viver de maneira mais autêntica, cultivando virtudes e construindo relacionamentos saudáveis. Em resumo, o autocontrole é uma habilidade essencial na filosofia estoica. Ao praticá-lo, desenvolvemos a autodisciplina, necessária para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e coragem. O estoicismo nos oferece ferramentas e técnicas que nos ajudam a cultivar o autocontrole, desde a reflexão e a meditação, até a visualização e a prática da gratidão. Ao incorporar esses princípios em nossas vidas, podemos nos libertar da tirania das emoções e viver de acordo com nossos valores mais profundos. O autocontrole não é apenas uma prática individual, mas uma contribuição para uma vida mais virtuosa e significativa, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. 3. Aceite aquilo que você não pode controlar. Aceitar o que não podemos controlar é uma das lições mais profundas e libertadoras que a filosofia estoica tem a oferecer. Esta filosofia, que teve seus primórdios na Grécia Antiga e floresceu em Roma, enfatiza a importância da razão, da virtude e da autocontrole como meios para alcançar uma vida plena e significativa. No contexto do estoicismo, a aceitação do incontrolável é um caminho para a paz interior, a resiliência emocional e a sabedoria. A prática dessa aceitação pode nos ajudar a lidar melhor com os desafios da vida e a desenvolver uma perspectiva mais equilibrada e saudável em relação às circunstâncias externas. Os estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfatizavam a importância de discernir entre o que podemos e o que não podemos controlar. Para eles, a chave para a liberdade e a tranquilidade reside em focar nossas energias e preocupações apenas nas coisas que estão sob nosso controle, como nossos pensamentos, decisões e reações. Por outro lado, muitos aspectos da vida, como a saúde, o comportamento de outras pessoas, eventos naturais e até mesmo os resultados de nossas ações, estão além de nossa influência. Essa dicotomia do controle é fundamental para entender como podemos viver de forma mais plena. A aceitação do que não podemos controlar não implica resignação ou apatia. Em vez disso, é um convite a agir de maneira racional e virtuosa, independentemente das circunstâncias. Essa aceitação nos permite abrir mão do desejo de controlar o incontrolável, e em vez disso, nos concentrarem em como responder a essas situações de forma construtiva. Ao fazer isso, desenvolvemos uma maior resiliência emocional, pois aprendemos a lidar com as adversidades com calma e clareza. Um dos ensinamentos estoicos que ilustra bem essa ideia é a prática da prévia reflexão. Essa técnica envolve imaginar possíveis desafios que poderíamos enfrentar no futuro e como podemos aceitá-los. Ao nos prepararmos mentalmente para essas situações, conseguimos fortalecer nossa capacidade de aceitação. E isso nos permite abordar os problemas com uma mentalidade mais aberta e resiliente, sabendo que temos o poder de escolher como reagir. Por exemplo, se alguém está prestes a fazer uma apresentação importante, pode visualizar todos os possíveis cenários, desde uma apresentação bem-sucedida até a possibilidade de falhas. Ao aceitar que não pode controlar a reação da audiência, essa pessoa pode se concentrar em dar o seu melhor, independentemente do resultado. Essa prática não apenas reduz a ansiedade, mas também promove um sentimento de liberdade e controle sobre as próprias ações. Um aspecto central da aceitação é a compreensão de que o sofrimento muitas vezes surge de nossas expectativas e desejos não atendidos. Ao nos apegar a resultados específicos, ou esperar que as pessoas se comportem de uma determinada maneira, criamos um terreno fértil para a frustração e o desânimo. No entanto, os estoicos nos ensinam que, ao liberar essas expectativas e aceitar a realidade como ela é, podemos encontrar um maior senso de paz e contentamento. Essa libertação é um dos maiores presentes que a filosofia estoica pode oferecer. Um exemplo prático dessa aceitação pode ser encontrado na forma como lidamos com as críticas. Quando alguém nos critica, a tendência é reagir defensivamente. No entanto, ao aceitar que não podemos controlar a opinião dos outros, podemos optar por responder de maneira mais racional. Em vez de nos sentirmos ofendidos ou desmotivados, podemos ver a crítica como uma oportunidade para aprender e crescer. Essa mudança de perspectiva não só nos ajuda a evitar o sofrimento desnecessário, mas também nos torna mais abertos ao feedback e à melhoria pessoal. Outro ensinamento estoico relevante é a prática da gratidão. Muitas vezes, em nossa busca por controle, perdemos de vista as coisas boas que temos em nossas vidas. A gratidão nos ajuda a mudar essa perspectiva, permitindo-nos valorizar o que está presente, em vez de nos concentrarmos no que está faltando. Ao aceitar o que não podemos controlar, podemos, simultaneamente, cultivar uma mentalidade de gratidão, reconhecendo que, mesmo em tempos difíceis, existem aspectos positivos a serem celebrados. Além disso,
A aceitação do que não podemos controlar nos ensina a viver no presente. Muitas vezes, nossa mente está absorta em preocupações sobre o futuro ou lamentações sobre o passado. Essa preocupação constante nos impede de apreciar o momento atual. O estoicismo nos convida a abraçar o presente, aceitando as circunstâncias como elas são e focando em como podemos agir da melhor maneira possível, independentemente das incertezas que nos cercam. Ao aceitarmos o que não podemos controlar, também nos tornamos mais humildes. Reconhecer que existem limites para nossa influência nos ajuda a desenvolver uma atitude mais realista em relação à vida. A humildade é uma virtude estoica fundamental, pois nos lembra que não somos o centro do universo e que há forças muito maiores em ação. Essa humildade nos permite aprender com os outros e ser mais empáticos em nossas interações. A aceitação também se reflete na forma como lidamos com a mudança. A vida é, por natureza, dinâmica e cheia de transformações. Ao aceitarmos que a mudança é uma constante, podemos nos adaptar mais facilmente às novas circunstâncias. Isso não significa que devemos ser passivos ou aceitar tudo sem questionar. Em vez disso, implica em reconhecer que, embora a mudança possa ser desconfortável, é uma parte inevitável da vida. Um dos maiores desafios da aceitação é lidar com a dor e o sofrimento. Muitas vezes, é fácil nos deixarmos levar pela raiva ou pela tristeza diante de situações difíceis. No entanto, os estoicos nos lembram que a dor é uma parte natural da experiência humana e que a forma como reagimos a ela está sob nosso controle. Em vez de resistir à dor ou lutar contra ela, podemos aceitá-la como uma oportunidade para aprender e crescer. Essa aceitação não diminui o sofrimento, mas nos permite enfrentá-lo com coragem e dignidade. A aceitação do que não podemos controlar também pode ser vista como uma forma de autocompaixão. Ao reconhecer que todos enfrentamos dificuldades e que não estamos sozinhos em nossas lutas, desenvolvemos uma maior empatia por nós mesmos e pelos outros. Essa autocompaixão nos ajuda a cultivar uma mentalidade mais gentil e compreensiva, permitindo-nos lidar com os desafios da vida de maneira mais saudável. Para incorporar a aceitação na prática diária, uma abordagem útil é o exercício da visualização da aceitação. Isso envolve imaginar situações desafiadoras e refletir sobre como podemos aceitá-las. Ao nos prepararmos mentalmente para essas experiências, podemos nos sentir mais confiantes em nossa capacidade de lidar com a adversidade. Essa técnica ajuda a fortalecer nossa resiliência e nos permite enfrentar os desafios com uma atitude positiva. Outro exercício prático é o diário estoico, onde podemos registrar nossos pensamentos e reflexões sobre as situações que enfrentamos. Ao escrever sobre nossas experiências e como lidamos com o que não podemos controlar, desenvolvemos uma maior consciência de nossas emoções e reações. Essa prática também nos ajuda a identificar padrões de pensamento que podem estar nos impedindo de aceitar a realidade e a mudar nossa perspectiva. Além disso, a meditação sobre a impermanência pode ser uma ferramenta poderosa para cultivar a aceitação. Ao refletirmos sobre a natureza passageira da vida, podemos desenvolver uma maior apreciação pelo presente e uma aceitação mais profunda das circunstâncias. Essa meditação nos lembra que tudo é efêmero e que, ao abraçar a impermanência, encontramos a liberdade de viver plenamente no aqui e agora. No final das contas, aceitar o que não podemos controlar é um ato de coragem e sabedoria. Essa aceitação nos liberta do peso da ansiedade e da frustração, permitindo-nos viver de maneira mais autêntica e significativa. Ao nos concentrarmos em nossas ações e reações, em vez de nos deixar levar pelo desejo de controlar o incontrolável, encontramos um caminho para a paz interior e a felicidade duradoura. A filosofia estoica nos oferece um mapa para navegar pelas incertezas da vida, lembrando-nos de que, mesmo diante dos desafios mais difíceis, sempre temos o poder de escolher como responder e que essa escolha é onde reside nossa verdadeira liberdade. Por fim, ao abraçar a aceitação do que não podemos controlar, também cultivamos um senso de comunidade. Todos enfrentamos desafios e incertezas, e ao reconhecermos essa verdade, nos tornamos mais empáticos em nossas interações. Essa empatia é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e solidários, criando um ambiente onde todos se sentem compreendidos e apoiados. Portanto, ao incorporar a aceitação em nossa vida diária, não apenas encontramos paz interior, mas também contribuímos para um mundo mais virtuoso e acolhedor. Essa filosofia estoica nos lembra que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, sempre temos o poder de moldar nossas atitudes e reações. Ao escolher a aceitação, abrimos as portas para a resiliência, a gratidão e a sabedoria, criando, assim, uma vida mais plena e significativa. 4. Mantenha a mente calma diante da adversidade. Manter a mente calma diante da adversidade
é um dos ensinamentos centrais da filosofia estoica, que nos oferece ferramentas valiosas para enfrentar os desafios da vida com serenidade e resiliência. Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, desenvolveram uma abordagem prática e racional para lidar com a adversidade, enfatizando a importância de cultivar a paz interior, a autocontrole e a razão. Ao compreender e aplicar esses princípios, podemos aprender a enfrentar as dificuldades com uma atitude mais equilibrada e sábia. A primeira lição dos estoicos sobre manter a calma em tempos difíceis é a distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. Essa dicotomia é fundamental para a prática estoica. Muitas vezes, nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle, como as ações de outras pessoas, eventos inesperados ou crises. A luta constante para controlar o incontrolável pode levar a um estado de ansiedade e frustração. Portanto, a aceitação de que há limites para nossa influência é o primeiro passo para cultivar a tranquilidade. Ao direcionar nossa energia para aquilo que realmente podemos controlar, nossos pensamentos, reações e atitudes, conseguimos encontrar um senso de paz, mesmo em meio ao caos. Um dos métodos que os estoicos utilizavam para manter a calma era a prática da reflexão. Marco Aurélio, em suas meditações, muitas vezes se lembrava de que, independentemente das circunstâncias externas, sempre poderíamos escolher como reagir. Esse tipo de reflexão nos ajuda a desenvolver uma mentalidade resiliente. Por exemplo, quando enfrentamos um desafio, em vez de permitir que a raiva ou a frustração nos dominem, podemos perguntar a nós mesmos: o que posso aprender com essa situação? Ou, como posso reagir de maneira virtuosa? Essa abordagem não apenas nos ajuda a manter a calma, mas também nos transforma em agentes ativos em nossas próprias vidas, permitindo-nos crescer e evoluir através da adversidade. Outra prática estoica importante é o exame diário, que envolve refletir sobre nossas ações e pensamentos ao final de cada dia. Ao fazermos uma análise crítica de como reagimos a diferentes situações, conseguimos identificar padrões de comportamento que podem nos levar a reações emocionais negativas. Essa prática nos ajuda a nos tornarmos mais conscientes de nossas emoções e a desenvolver um maior controle sobre elas. Ao reconhecermos nossos gatilhos emocionais, podemos trabalhar para responder de maneira mais calma e racional nas próximas situações desafiadoras. A meditação também é uma ferramenta poderosa para cultivar a calma interior. Embora os estoicos não praticassem a meditação da maneira como a conhecemos hoje, muitos de seus ensinamentos se assemelham a técnicas de mindfulness. A prática da atenção plena nos ensina a estar presentes no momento e a observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento. Quando confrontados com a adversidade, essa abordagem nos permite criar um espaço entre a situação e nossa reação. Em vez de reagir impulsivamente, podemos dar a nós mesmos a oportunidade de responder de maneira mais ponderada e consciente. Além disso, os estoicos enfatizavam a importância de preparar a mente para a adversidade. A prática da prévia reflexão envolve imaginar os desafios que podem surgir em nossas vidas e contemplar como podemos aceitá-los. Essa preparação mental não é um convite ao pessimismo, mas sim uma forma de fortalecer nossa resiliência. Ao nos prepararmos para o que pode acontecer, tornamo-nos mais equipados para enfrentar a realidade quando ela se apresenta. Esse tipo de mentalidade proativa nos ajuda a aceitar as dificuldades quando surgem, permitindo que mantenhamos a calma em meio à tempestade. Os estoicos também nos ensinam que a dor e o sofrimento são partes inevitáveis da experiência humana. Ao aceitarmos essa realidade, desenvolvemos uma maior capacidade de enfrentar adversidades sem nos deixar abater. Sêneca, por exemplo, acreditava que a adversidade pode ser uma oportunidade para a prática da virtude. Quando enfrentamos dificuldades, temos a chance de cultivar qualidades como a coragem, a paciência e a sabedoria. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a ver os desafios como oportunidades de crescimento, em vez de meros obstáculos a serem superados. A prática da gratidão é outro elemento que pode ajudar a manter a mente calma diante da adversidade. Muitas vezes, quando estamos enfrentando dificuldades, nos concentramos no que está dando errado, perdendo de vista as coisas boas em nossas vidas. Cultivar uma atitude de gratidão nos ajuda a reorientar nosso foco para os aspectos positivos, mesmo em tempos difíceis. Os estoicos nos lembram que, mesmo nas situações mais desafiadoras, há sempre algo pelo que podemos ser gratos. Essa prática não apenas melhora nosso bem-estar emocional, mas também nos ajuda a manter uma perspectiva mais equilibrada. A aceitação é um conceito central no estoicismo que se conecta diretamente com a ideia de manter a calma. Aceitar o que não podemos controlar nos liberta da frustração e da ansiedade.
Quando aceitamos que certas situações estão além do nosso domínio, conseguimos liberar o apego aos resultados e focar no que realmente importa, nossa atitude e nossas ações. Essa aceitação não é uma rendição, mas sim um ato de coragem que nos permite viver de maneira mais autêntica. Outra maneira de cultivar a calma é a prática da visualização negativa, uma técnica estoica que envolve imaginar cenários adversos. Essa prática não é destinada a nos fazer sentir ansiosos ou deprimidos, mas sim a nos preparar mentalmente para o inesperado. Ao considerarmos as possíveis dificuldades, desenvolvemos uma maior capacidade de aceitação e resiliência. Quando as dificuldades realmente surgem, já estamos mentalmente preparados para lidar com elas, o que nos ajuda a manter a calma. Os estoicos também enfatizavam a importância da comunidade e das relações interpessoais. Ter um círculo de apoio pode ser fundamental para manter a calma diante da adversidade. Quando enfrentamos desafios, é valioso ter pessoas ao nosso redor que possam nos apoiar e nos encorajar. Os estoicos acreditavam que cultivar relacionamentos significativos é uma parte essencial da vida virtuosa. Essa rede de apoio pode nos ajudar a encontrar um senso de propósito e resiliência em tempos difíceis. Em última análise, manter a mente calma diante da adversidade é uma habilidade que pode ser cultivada ao longo do tempo. Ao integrar os princípios estoicos em nossas vidas, desenvolvemos uma mentalidade resiliente que nos permite enfrentar desafios com dignidade e coragem. A prática da aceitação, a reflexão, a gratidão e a preparação mental são ferramentas valiosas que nos ajudam a encontrar a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Por fim, ao enfrentarmos a adversidade, é importante lembrar que todos nós somos seres humanos. É natural sentir emoções como medo, raiva e tristeza diante de desafios. No entanto, o estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar nossas emoções, podemos escolher como responder a elas. Ao cultivarmos a autoconsciência e a prática da calma, encontramos um caminho para a resiliência e a sabedoria. Através da aceitação do que não podemos controlar, da reflexão constante sobre nossas reações e do desenvolvimento de uma mentalidade de gratidão, podemos construir uma base sólida para enfrentar as adversidades da vida. Essa jornada não é fácil, mas é profundamente recompensadora. Ao aplicarmos os ensinamentos estoicos, encontramos não apenas a calma em meio à tempestade, mas também a capacidade de viver de maneira mais plena e autêntica, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. A verdadeira força, não, reside na ausência de desafios, mas na maneira como escolhemos enfrentá-los, mantendo a mente tranquila e o coração aberto às lições que a vida nos oferece. 5. Seja grato pelo que tem. A prática da gratidão é um dos fundamentos do estoicismo, uma filosofia que ensina a importância de viver de forma virtuosa, focando no que realmente importa e cultivando uma mentalidade de aceitação e contentamento. No contexto do estoicismo, ser grato pelo que se tem não apenas enriquece nossa vida emocional, mas também nos ajuda a desenvolver resiliência e a enfrentar as adversidades com sabedoria. Neste texto, vamos explorar como a gratidão se entrelaça com os princípios estoicos e como podemos cultivá-la em nossa vida cotidiana. Os estoicos acreditavam que a felicidade não vem da acumulação de bens materiais ou da busca incessante por prazeres externos, mas sim da apreciação e do reconhecimento do que já possuímos. Sêneca, um dos mais proeminentes filósofos estoicos, afirmava que a riqueza não consiste em ter grandes bens, mas em ter poucas necessidades. Essa afirmação encapsula a essência da gratidão estoica: valorizar o que temos e encontrar contentamento nas pequenas coisas da vida. Ao focar em nossas necessidades básicas e nas relações que nos sustentam, conseguimos cultivar um estado de espírito mais positivo e resiliente. Uma das maneiras mais poderosas de praticar a gratidão é por meio da reflexão. Ao final de cada dia, podemos dedicar um momento para pensar sobre as coisas pelas quais somos gratos. Isso pode incluir desde a saúde, a comida na mesa, até as relações que temos com amigos e familiares. Ao refletir sobre esses aspectos, estamos reprogramando nossa mente para se concentrar no que é bom em nossas vidas, em vez de nos perdermos em preocupações ou insatisfações. Esse exercício diário nos ajuda a construir uma mentalidade mais positiva e nos prepara melhor para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Outro conceito importante no estoicismo que se relaciona com a gratidão é a aceitação do que não podemos controlar. Muitas vezes nos deparamos com situações que nos fazem sentir insatisfeitos ou frustrados, como a perda de um emprego, a morte de um ente querido, ou até mesmo a decepção em relação a alguém próximo. Em vez de nos prender à amargura ou ao ressentimento, os estoicos nos ensinam a aceitar essas circunstâncias e a encontrar gratidão mesmo nas dificuldades. Marco Aurélio, em suas Meditações,
frequentemente refletia sobre a transitoriedade da vida e como tudo o que temos é temporário. Essa perspectiva nos convida a valorizar o que temos enquanto ainda está presente, em vez de esperar até que o perdemos para reconhecer seu valor. A prática da gratidão também nos ensina a viver no presente. Muitas vezes, nossa mente está tão preocupada com o futuro ou presa em arrependimentos do passado que esquecemos de valorizar o aqui e agora. A gratidão nos força a parar e apreciar as pequenas coisas da vida, como um pôr do sol bonito, um momento de risada com amigos ou um prato de comida caseira. Ao cultivar essa presença, não apenas aumentamos nosso bem-estar emocional, mas também desenvolvemos uma apreciação mais profunda por tudo o que nos cerca. Além disso, a gratidão no estoicismo nos ajuda a desenvolver um senso de perspectiva. Ao focarmos no que temos, podemos também reconhecer que muitas pessoas ao nosso redor podem estar passando por dificuldades muito maiores do que as nossas. Isso nos convida a ser mais empáticos e solidários. Em vez de nos lamentarmos por nossas dificuldades, podemos usar nossa gratidão como um impulso para ajudar os outros, seja através de ações, seja através do apoio emocional. Essa conexão com os outros não só nos enriquece, mas também nos permite ver que estamos todos interligados, o que é um princípio fundamental do estoicismo. Sêneca, em suas cartas, frequentemente falava sobre a importância de cultivar a gratidão, mesmo em tempos de adversidade. Ele acreditava que, mesmo diante da dor e do sofrimento, sempre havia algo pelo qual sermos gratos. Essa abordagem é extremamente poderosa porque nos ajuda a reverter a narrativa negativa que muitas vezes criamos em nossas mentes. Quando conseguimos ver as dificuldades sob uma nova luz e encontrar algo positivo nelas, estamos não apenas praticando a gratidão, mas também exercitando a nossa capacidade de resiliência. Um exercício prático que podemos adotar é a lista da gratidão, que envolve escrever todos os dias 3 a 5 coisas pelas quais somos gratos. Essa simples prática pode ser transformadora. Ao torná-la um hábito diário, começamos a nos tornar mais conscientes das coisas boas em nossas vidas, o que nos ajuda a mudar nossa perspectiva. Isso não significa que devemos ignorar ou minimizar nossas lutas, mas sim que devemos equilibrar nossas preocupações com o reconhecimento das coisas que nos trazem alegria e paz. A gratidão também nos ensina a humildade. Ao reconhecermos que muitos dos aspectos positivos em nossas vidas são resultado de fatores além de nosso controle, desenvolvemos um senso de apreciação pela sorte e pelas circunstâncias favoráveis. Essa humildade é uma virtude estoica que nos ajuda a permanecer ancorados, evitando a arrogância e a autoimportância. Quando nos lembramos de que nossa saúde, nossas amizades e nossas oportunidades podem não ter sido conquistadas apenas por nossos próprios esforços, ficamos mais abertos à vulnerabilidade e à compaixão. Além disso, a gratidão no âmbito do estoicismo promove um estado mental de contentamento. Em vez de estarmos sempre em busca do próximo grande objetivo ou conquista, podemos aprender a encontrar satisfação na vida que já vivemos. Isso não significa que devemos parar de sonhar ou trabalhar em nossas aspirações, mas sim que devemos equilibrar nossas ambições com o reconhecimento de que já temos muito a agradecer. Esse equilíbrio é essencial para evitar o esgotamento e a frustração, que muitas vezes vem da incessante busca pela felicidade fora de nós mesmos. No entanto, a prática da gratidão não se limita a momentos de alegria ou sucesso. É fundamental aprender a ser grato mesmo em tempos difíceis. Isso não significa que devemos nos forçar a sentir gratidão por experiências dolorosas ou traumáticas, mas sim que devemos procurar as lições e o crescimento que essas experiências podem nos trazer. Ao enfrentarmos a dor com uma mente aberta e disposta a aprender, podemos transformar nosso sofrimento em um caminho para a sabedoria e a autocompreensão. Essa perspectiva é uma das principais características do estoicismo, que nos ensina que cada desafio é uma oportunidade para praticar virtudes como a coragem, a paciência e a resiliência. Outro aspecto importante da gratidão estoica é sua conexão com a prática da aceitação. Ao aceitarmos a impermanência da vida e o fato de que tudo o que temos pode ser perdido, desenvolvemos uma apreciação mais profunda pelo presente. A gratidão nos ajuda a ver a beleza nas pequenas coisas e a valorizar o que temos agora, em vez de nos perdermos na ansiedade sobre o que pode acontecer no futuro. Essa aceitação é fundamental para a paz de espírito e para a capacidade de viver plenamente. Os estoicos também enfatizavam a importância de expressar gratidão não apenas em nossos pensamentos, mas também em nossas ações. A gratidão deve se manifestar em nosso comportamento em relação aos outros. Isso pode incluir atos de bondade, generosidade e reconhecimento. Ao expressarmos nossa gratidão de forma tangível, fortalecemos nossas relações e criamos um ambiente mais positivo ao nosso redor. A prática da gratidão não é apenas uma experiência interna, mas também
uma maneira de conectar-se e nutrir os laços com os outros. Em suma, ser grato pelo que se tem é uma prática fundamental dentro do estoicismo que promove a paz de espírito, a resiliência e a sabedoria, através da reflexão diária, da aceitação do que não podemos controlar e da busca de uma mentalidade de contentamento, podemos cultivar uma apreciação profunda pelas coisas boas em nossas vidas. Essa prática nos ajuda a enfrentar as adversidades com coragem e dignidade, transformando desafios em oportunidades de crescimento. Ao integrar a gratidão em nossa vida cotidiana, não apenas melhoramos nosso bem-estar emocional, mas também nos tornamos mais conscientes de nossa interconexão com os outros. Essa consciência nos convida a agir de forma altruísta e solidária, promovendo um ambiente mais harmonioso e acolhedor. Assim, ao adotar a gratidão como um princípio orientador em nossas vidas, podemos viver de maneira mais plena e significativa, mesmo em meio às incertezas e desafios que a vida nos apresenta. A verdadeira riqueza não reside na acumulação de bens materiais, mas na apreciação do que já temos e na forma como escolhemos viver cada dia. Essa é a essência da gratidão estoica, um caminho para a liberdade interior e a realização pessoal. 6. Exerça o desapego material. O desapego material é um conceito fundamental dentro do estoicismo, uma filosofia que enfatiza a importância da virtude, da razão e da aceitação do que não podemos controlar. Para os estoicos, o apego excessivo a bens materiais e a desejos externos pode levar à infelicidade, à ansiedade e à insatisfação. O desapego, por outro lado, promove a liberdade interior e a paz de espírito, permitindo que vivamos de acordo com nossos valores e virtudes mais profundos. Neste texto, vamos explorar a filosofia do desapego material, sob a ótica estoica e como podemos integrá-la em nossas vidas. A primeira ideia central sobre o desapego no estoicismo é a distinção entre o que é valioso e o que é superficial. Os estoicos acreditavam que as coisas externas como riqueza, status social e posses não são intrinsecamente boas ou más. O que realmente importa é como escolhemos responder a esses estímulos e como esses bens se alinham com nossa vida virtuosa. Para Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, não é o que temos, mas o que fazemos com o que temos que importa. Essa citação ressalta que o valor de nossos bens não reside em sua posse, mas em nossa atitude em relação a eles. Um dos principais ensinamentos estoicos sobre o desapego é que devemos valorizar as virtudes e as relações em vez das posses materiais. As virtudes, como a justiça, a coragem e a sabedoria, são o verdadeiro tesouro que devemos buscar. Esses valores são duradouros e inalteráveis, enquanto os bens materiais são temporários e volúveis. Quando nos concentramos em cultivar essas virtudes, nos tornamos menos dependentes do que possuímos e mais conectados ao que realmente importa na vida. Esse foco nas virtudes nos permite encontrar contentamento e satisfação, independentemente das circunstâncias externas. Outra ideia importante sobre o desapego estoico é a aceitação da transitoriedade das coisas. Os estoicos entendiam que tudo o que temos é passageiro e que a vida é repleta de incertezas. Nossos bens materiais podem ser perdidos a qualquer momento, seja por meio de desastres naturais, crises econômicas ou outras situações imprevistas. Ao aceitar essa realidade, aprendemos a valorizar o que temos sem nos apegarmos a isso. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a brevidade da vida e a inevitabilidade da perda, lembrando-se de que o desapego é uma forma de se preparar para as mudanças inevitáveis que a vida nos traz. O desapego não implica a negação ou a rejeição total das posses materiais. Em vez disso, trata-se de cultivar uma atitude de não apego e de usar os bens que temos de maneira sábia e equilibrada. A filosofia estoica nos ensina que podemos desfrutar das coisas materiais, desde que não deixemos que elas nos dominem. Sêneca enfatizava que o verdadeiro sábio é aquele que utiliza seus bens, mas não é governado por eles. Essa visão nos convida a ser gratos pelo que temos, mas a manter uma distância emocional saudável em relação a essas posses. Uma prática estoica que pode ajudar a cultivar o desapego é a reflexão sobre a natureza efêmera das posses. Podemos, por exemplo, nos perguntar: como me sentiria se perdesse isso? Ou esse objeto realmente contribui para a minha felicidade e bem-estar? Essas perguntas nos ajudam a avaliar a real importância de nossas posses e a nos afastar do apego desnecessário. Além disso, refletir sobre as dificuldades enfrentadas por outras pessoas que podem não ter acesso a bens materiais pode nos proporcionar uma perspectiva mais ampla e nos encorajar a ser mais generosos e solidários. Outra técnica estoica relacionada ao desapego é a prática da visualização negativa. Essa técnica envolve imaginar a perda de algo que valorizamos, como uma casa, um emprego ou até mesmo pessoas queridas.
Embora essa prática possa inicialmente causar desconforto, ela nos ajuda a nos preparar para a inevitabilidade da perda. Ao visualizarmos esses cenários, tornamo-nos mais capazes de aceitar a transitoriedade da vida e a impermanência de nossas posses. Essa aceitação, por sua vez, nos permite desfrutar do que temos no presente, sem o medo de perder. Os estoicos também nos ensinam que a verdadeira felicidade não depende de bens materiais, mas de nosso estado interior. O contentamento é uma habilidade que podemos cultivar independentemente das circunstâncias externas. Ao desapegarmos dos bens materiais, encontramos liberdade para buscar a verdadeira felicidade em fontes mais duradouras, como o conhecimento, o crescimento pessoal e as relações humanas significativas. Essa liberdade nos permite viver de maneira mais autêntica e alinhada com nossos valores e princípios. A prática do desapego material também pode nos ajudar a desenvolver uma maior empatia e compaixão pelos outros. Quando nos desapegamos de nossos bens, tornamo-nos mais sensíveis às necessidades daqueles que nos cercam. A filosofia estoica nos ensina a ver a interconexão entre todos os seres humanos e a importância de agir com bondade e generosidade. Ao valorizar a empatia em vez da posse, criamos um ambiente mais solidário e acolhedor, onde todos podem prosperar. Além disso, o desapego material pode nos proporcionar uma maior clareza de propósito. Quando não estamos distraídos pela busca incessante de posses, podemos nos concentrar em nossas verdadeiras aspirações e paixões. O estoicismo nos incentiva a refletir sobre o que é realmente importante em nossas vidas e a direcionar nossas energias para a realização desses objetivos. Essa clareza nos ajuda a fazer escolhas mais sábias e significativas, levando a uma vida mais gratificante e plena. Outro aspecto importante do desapego no estoicismo é a ideia de que nossas posses não definem quem somos. Muitas vezes, nos identificamos excessivamente com o que possuímos, criando uma imagem de nós mesmos baseada em bens materiais. O estoicismo nos convida a nos libertar dessa identidade baseada em posses e a reconhecer que nossa verdadeira essência reside em nossas ações, pensamentos e virtudes. Quando nos desapegamos de rótulos e expectativas sociais, podemos nos conectar mais profundamente com quem realmente somos e viver de maneira mais autêntica. Para praticar o desapego material, também podemos adotar uma abordagem minimalista. Isso envolve não apenas reduzir a quantidade de bens que possuímos, mas também reconsiderar nossas prioridades e valores. O minimalismo, alinhado com os princípios estoicos, nos incentiva a focar na qualidade em vez da quantidade e a escolher posses que realmente contribuam para nosso bem-estar e felicidade. Ao simplificarmos nossas vidas, encontramos mais espaço para o que realmente importa, como o desenvolvimento pessoal, o cultivo de relacionamentos e a busca por conhecimento. O desapego também pode ser visto como um caminho para a liberdade. Quando nos libertamos do apego às posses, nos tornamos menos suscetíveis à ansiedade e à preocupação com o que temos ou não temos. Essa liberdade nos permite viver mais, plenamente, aproveitando cada momento sem a pressão das expectativas externas. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade é aquela que vem de dentro, e o desapego material é uma ferramenta poderosa para alcançá-la. Além disso, cultivar o desapego nos permite enfrentar as adversidades com mais tranquilidade. Quando somos menos dependentes de bens materiais para nossa felicidade, somos mais resilientes diante das mudanças e desafios que a vida nos apresenta. Essa resiliência nos permite permanecer centrados e equilibrados, independentemente das circunstâncias externas. Ao praticar o desapego, aprendemos a ver a vida como um fluxo constante, onde as perdas são parte natural da experiência humana, e onde encontramos força na aceitação e na adaptação. No final das contas, o desapego material é uma prática que pode enriquecer nossas vidas de maneira significativa. Ao adotarmos os princípios estoicos, aprendemos a valorizar o que é realmente importante, a aceitar a transitoriedade da vida e a cultivar uma atitude de gratidão. O desapego não significa viver em privação ou negação, mas sim encontrar um equilíbrio saudável entre o que possuímos e o que realmente desejamos. Essa liberdade interior nos permite viver de maneira mais autêntica e alinhada com nossos valores, criando um caminho para a verdadeira felicidade. Por fim, ser desapegado não significa ser indiferente ou apático, mas sim viver com intenção e propósito. Ao adotarmos uma abordagem estoica em relação ao desapego material, podemos experimentar uma vida mais rica, significativa e gratificante, cheia de virtudes, conexões humanas e crescimento pessoal. O desapego é, portanto, uma prática que nos convida a abraçar a vida, com um coração aberto e uma mente clara, permitindo-nos navegar pelas incertezas da existência com sabedoria e serenidade. Essa jornada não é apenas sobre abrir mão do material,
mas sim sobre descobrir a verdadeira riqueza que reside dentro de nós e nas nossas relações. 7. Aprenda algo novo todos os dias. Aprender algo novo todos os dias é uma prática que se alinha perfeitamente com os princípios do estoicismo, uma filosofia antiga que enfatiza a importância da sabedoria, da virtude e do autoconhecimento. Para os estoicos, o aprendizado contínuo é essencial para o crescimento pessoal e para a construção de uma vida significativa. No contexto do estoicismo, o ato de aprender não se limita apenas ao acúmulo de informações, mas envolve também o desenvolvimento de uma mentalidade crítica e a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido para viver de forma mais virtuosa. Neste texto, vamos explorar a importância de aprender algo novo todos os dias sob a ótica estoica, os benefícios dessa prática e como podemos integrá-la em nossas vidas diárias. O estoicismo, fundado na Grécia Antiga por Zenão de Cítio, enfatiza que a busca pela sabedoria é um dos principais objetivos da vida. A sabedoria é vista como a virtude suprema, que nos permite discernir o que é realmente importante e agir de acordo com a razão. Aprender algo novo a cada dia é uma forma de cultivar essa sabedoria, pois nos expõe a novas ideias, perspectivas e experiências. Ao nos dedicarmos ao aprendizado, tornamo-nos mais capazes de tomar decisões informadas e de enfrentar os desafios da vida com clareza e compreensão. Um dos principais pensadores estoicos, Sêneca, enfatizou a importância do aprendizado contínuo em suas cartas e ensaios. Ele argumentava que a vida é breve e que devemos aproveitar cada momento para crescer e nos desenvolver. Sêneca acreditava que a educação não deve ser limitada ao período da juventude, mas deve continuar ao longo de toda a vida. Esse pensamento reflete a ideia de que nunca estamos prontos ou completos. Sempre há espaço para o aprendizado e a melhoria. A prática de aprender algo novo diariamente também nos ajuda a cultivar a humildade. Quando nos abrimos para o aprendizado, reconhecemos que não sabemos tudo e que sempre há mais a descobrir. Essa humildade é uma virtude estoica essencial, pois nos permite manter a mente aberta e receptiva a novas ideias e experiências. Ao invés de nos fixarmos em nossas crenças e suposições, somos incentivados a questionar e explorar. Essa disposição para aprender não apenas nos enriquece intelectualmente, mas também nos ajuda a cultivar relações mais saudáveis e construtivas com os outros. Uma abordagem prática para incorporar o aprendizado diário em nossas vidas é a reflexão. Ao final de cada dia, podemos dedicar um tempo para considerar o que aprendemos. Isso pode incluir insights sobre nós mesmos, novas habilidades que adquirimos ou lições extraídas de nossas interações com os outros. Essa prática de reflexão não apenas nos ajuda a internalizar o que aprendemos, mas também nos permite identificar áreas em que desejamos crescer ainda mais. Assim, a reflexão torna-se uma ferramenta poderosa para o autodesenvolvimento, alinhando-se com os princípios estoicos de autoconhecimento e virtude. Outra maneira de aplicar o princípio de aprender todos os dias é por meio da leitura. O estoicismo valoriza a leitura como um meio de adquirir conhecimento e sabedoria. Filósofos como Sêneca e Epicteto nos deixaram legados valiosos que continuam a ressoar até os dias de hoje. Ler diariamente, seja filosofia, literatura, ciência ou biografias, nos expõe a novas ideias e nos ajuda a desenvolver uma compreensão mais ampla do mundo ao nosso redor. A leitura também nos permite aprender com as experiências dos outros, incorporando suas lições em nossas próprias vidas. Além da leitura, o aprendizado pode ser promovido por meio de discussões e diálogos com outras pessoas. Conversar com amigos, familiares ou colegas sobre temas variados não apenas enriquece nosso conhecimento, mas também nos permite ver as coisas sob diferentes perspectivas. O estoicismo enfatiza a importância da comunidade e das relações sociais, e o diálogo é uma forma fundamental de construir essas conexões. Ao trocar ideias e experiências, ampliamos nossa compreensão e, ao mesmo tempo, fortalecemos os laços com aqueles que nos cercam. Aprender algo novo todos os dias também está profundamente ligado à ideia de adaptação. Os estoicos acreditavam que a vida é cheia de mudanças e incertezas, e que nossa capacidade de aprender e nos adaptar a essas circunstâncias é fundamental para o nosso bem-estar. Quando nos comprometemos a aprender continuamente, desenvolvemos uma mentalidade flexível que nos permite enfrentar os desafios com coragem e resiliência. Essa adaptação não apenas nos ajuda a lidar com situações difíceis, mas também nos capacita a ver oportunidades onde antes víamos obstáculos. Outro aspecto importante do aprendizado diário é a prática da curiosidade. Os estoicos valorizavam a curiosidade como uma virtude que nos leva a buscar conhecimento e a entender melhor o mundo ao nosso redor. Ser curioso nos impulsiona a fazer perguntas, a investigar e a explorar. Essa curiosidade nos ajuda a manter a mente ativa e engajada e a nos tornarmos aprendizes ao longo da vida. Em vez de nos contentarmos com o conhecimento superficial, a
Curiosidade nos leva a aprofundar nossa compreensão e a nos tornarmos pensadores críticos. Além disso, o aprendizado contínuo nos ajuda a cultivar a gratidão. Ao reconhecermos que temos a capacidade e a oportunidade de aprender todos os dias, desenvolvemos um senso de apreciação pela vida e por suas experiências. Essa gratidão nos ajuda a ver o valor nas pequenas coisas e a encontrar significado nas situações cotidianas. O estoicismo nos ensina a valorizar o presente e a cultivar uma atitude de gratidão por tudo o que temos, e o aprendizado diário se torna uma extensão natural dessa prática. Outra maneira de integrar o aprendizado em nossas vidas é a prática da meditação e da contemplação. Os estoicos muitas vezes se dedicavam a momentos de reflexão silenciosa, onde podiam ponderar sobre suas experiências, pensamentos e emoções. A meditação nos ajuda a desenvolver uma maior consciência de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, permitindo-nos assim aprender com nossas vivências. Esses momentos de quietude são essenciais para processar as lições que a vida nos oferece e para internalizar o conhecimento adquirido. O aprendizado também pode ser promovido através de experiências práticas. Muitas vezes, a melhor maneira de aprender é por meio da ação. Ao experimentar coisas novas, como hobbies, esportes ou atividades criativas, não apenas adquirimos novas habilidades, mas também aprendemos sobre nós mesmos e sobre nossas capacidades. O estoicismo nos encoraja a abraçar a vida plenamente, e a experiência prática é uma forma de vivenciar essa filosofia na prática. Através da experimentação, ampliamos nosso horizonte e nos tornamos mais abertos às lições que a vida nos apresenta. Além disso, é importante reconhecer que aprender algo novo todos os dias não significa acumular conhecimento sem critério. Os estoicos nos ensinam a valorizar a qualidade do aprendizado sobre a quantidade. Em vez de buscar informações superficiais, devemos nos concentrar em adquirir conhecimento que realmente tenha significado e relevância para nossas vidas. Essa busca pela qualidade nos leva a ser mais seletivos em relação ao que consumimos e a refletir criticamente sobre o que aprendemos. Outro aspecto do aprendizado no âmbito estoico é a importância de enfrentar o desconforto. Muitas vezes, o aprendizado envolve desafios e dificuldades, e a disposição para enfrentar essas situações é uma característica fundamental de um indivíduo sábio. O estoicismo nos ensina a ver o desconforto como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Ao nos expormos a situações desafiadoras, desenvolvemos resiliência e nos tornamos mais aptos a lidar com as adversidades que a vida nos apresenta. A prática do aprendizado diário também nos ajuda a cultivar a paciência. O conhecimento profundo e a sabedoria não são adquiridos da noite para o dia. Eles requerem tempo e dedicação. O estoicismo nos ensina a ser pacientes com o nosso próprio processo de aprendizado e a valorizar cada passo ao longo do caminho. Essa paciência nos permite ver o aprendizado como uma jornada contínua, em vez de uma meta a ser alcançada rapidamente. Essa mentalidade nos ajuda a evitar a frustração e a ansiedade, que muitas vezes acompanham a busca pelo conhecimento. Além disso, a prática do aprendizado diário nos ajuda a desenvolver uma mentalidade de crescimento. Ao abraçarmos a ideia de que sempre podemos aprender e melhorar, nos tornamos mais abertos a novas experiências e oportunidades. Essa mentalidade de crescimento é essencial para o nosso desenvolvimento pessoal e nos encoraja a sair de nossa zona de conforto. O estoicismo nos convida a ver cada experiência como uma oportunidade de aprendizado, independentemente de seu resultado. Em conclusão, aprender algo novo todos os dias é uma prática fundamental no âmbito do estoicismo que nos permite cultivar a sabedoria, a humildade e a resiliência. Ao nos dedicarmos ao aprendizado contínuo, desenvolvemos uma mentalidade crítica e nos tornamos mais capacitados para enfrentar os desafios da vida. Essa prática nos ajuda a valorizar as virtudes, a reconhecer a transitoriedade das coisas e a manter a mente aberta a novas ideias e experiências. O estoicismo nos ensina que a verdadeira riqueza está no conhecimento e no autoconhecimento, e o aprendizado diário é uma maneira poderosa de nos conectarmos a esses princípios. Ao integrar o aprendizado em nossas vidas cotidianas, cultivamos uma mentalidade de curiosidade e gratidão, e nos tornamos mais preparados para viver de acordo com nossos valores e virtudes. Essa jornada de aprendizado não é apenas uma busca por informações, mas sim um caminho para a transformação pessoal e para uma vida mais significativa e plena. Ao abraçar a ideia de que sempre podemos aprender e crescer, nos tornamos mais resilientes, empáticos e autênticos em nossas vidas. 8. Pratique o silêncio e a reflexão. Praticar o silêncio e a reflexão é uma das abordagens mais valiosas dentro do estoicismo, uma filosofia que nos ensina a buscar a virtude, a sabedoria e a serenidade diante das adversidades da vida. No mundo contemporâneo, onde somos constantemente bombardeados por informações, estímulos e distrações, o silêncio e a reflexão se tornam práticas essenciais para cultivar uma vida mais consciente e alinhada com nossos valores.
Neste texto, vamos explorar a importância do silêncio e da reflexão sob a perspectiva estoica, suas implicações práticas e como podemos incorporá-los em nossas vidas diárias. O estoicismo, fundado na Grécia Antiga, enfatiza a importância da razão e da autoconsciência. Para os estoicos, o silêncio é um meio poderoso de conectar-se consigo mesmo e com a natureza. Através do silêncio, podemos silenciar as vozes externas que muitas vezes nos distraem de nossa verdadeira essência e dos nossos valores. A prática do silêncio nos permite criar um espaço interno, onde podemos ouvir nossos pensamentos, emoções e reflexões, levando-nos a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, escreveu extensivamente sobre a importância da contemplação e do silêncio. Ele acreditava que, em meio ao barulho do mundo, é vital encontrar momentos de tranquilidade para refletir sobre nossas ações, nossos pensamentos e nossas escolhas. Através da reflexão, somos capazes de avaliar nossas experiências, aprender com nossos erros e crescer como indivíduos. O silêncio proporciona um ambiente propício para essa reflexão, permitindo que nossa mente se acalme e se concentre no que realmente importa. A prática do silêncio não se trata apenas de abster-se de palavras, mas também de cultivar uma mente tranquila. O estoicismo nos ensina que muitas vezes somos escravizados por nossos próprios pensamentos e emoções, e que a verdadeira liberdade vem da capacidade de observar esses pensamentos sem nos deixarmos levar por eles. O silêncio, então, se torna uma ferramenta poderosa para desenvolver essa observação. Ao silenciar a mente, podemos nos distanciar do fluxo incessante de preocupações e ansiedades, permitindo que a razão prevaleça sobre a emoção. Refletir é um ato de profunda introspecção que nos permite questionar nossas crenças, valores e ações. A reflexão estoica envolve examinar nossa conduta em relação aos princípios que valorizamos, assim como a identificação de áreas em que podemos melhorar. Marco Aurélio, outro importante filósofo estoico, enfatizava a importância de revisar nossas ações e pensamentos diariamente. Ele costumava escrever em suas meditações sobre a necessidade de autoavaliação e autocrítica. Esse processo de reflexão é essencial para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento da virtude, que é o objetivo final do estoicismo. Para integrar a prática do silêncio e da reflexão em nossas vidas diárias, podemos começar criando momentos específicos para essa prática. Reservar um tempo a cada dia para o silêncio, seja por meio da meditação, caminhadas na natureza ou simplesmente sentando-se em um lugar tranquilo, é uma forma de nos desconectarmos do caos do cotidiano. Durante esses momentos podemos focar na respiração, observar nossos pensamentos sem julgá-los e permitir que a mente se acalme. Essa prática não apenas nos ajuda a relaxar, mas também a cultivar uma maior autoconsciência. Além disso, a reflexão pode ser facilitada através da escrita. Manter um diário é uma prática comum entre os estoicos, permitindo que registremos nossos pensamentos, sentimentos e experiências. Ao escrever, somos forçados a organizar nossas ideias e a examinar o que está acontecendo em nossas vidas. A escrita nos proporciona um espaço seguro para explorar nossas emoções e a tomada de decisões, além de nos ajudar a identificar padrões de comportamento que podem ser ajustados. Revisitar essas reflexões ao longo do tempo também nos permite acompanhar nosso crescimento e evolução pessoal. O silêncio e a reflexão também nos permitem desenvolver uma maior empatia e compreensão em relação aos outros. Quando nos dedicamos a momentos de introspecção, tornamo-nos mais conscientes de nossas próprias emoções e reações. Essa autoconsciência nos ajuda a compreender melhor os sentimentos dos outros, permitindo que respondamos com compaixão e sabedoria. O estoicismo nos ensina que todos enfrentam desafios e lutas, e ao praticar o silêncio e a reflexão, podemos cultivar uma maior empatia em nossas interações diárias. Um dos benefícios mais significativos da prática do silêncio e da reflexão é a capacidade de enfrentar a adversidade com mais resiliência. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar e a focar na nossa resposta a essas situações. Ao reservar momentos para o silêncio e a reflexão, desenvolvemos a capacidade de observar nossas emoções em tempos difíceis, permitindo que a razão guie nossas ações, em vez das emoções impulsivas. Essa habilidade de responder com calma e clareza é fundamental para viver de acordo com os princípios estoicos. Além disso, a prática do silêncio e da reflexão pode nos ajudar a encontrar significado e propósito em nossas vidas. Em meio à agitação do dia a dia, muitas vezes perdemos de vista o que realmente valorizamos e o que queremos alcançar. O silêncio nos proporciona a oportunidade de nos reconectar com nossas aspirações e objetivos,
ajudando-nos a alinhar nossas ações com nossos valores. Essa clareza de propósito nos motiva a agir de forma mais consistente e alinhada com o que consideramos importante. O estoicismo também nos ensina que o tempo é um recurso precioso. Ao praticarmos o silêncio e a reflexão, começamos a valorizar o tempo que temos e a usá-lo de maneira mais intencional. Sêneca, em suas cartas, enfatizava a importância de não desperdiçar tempo com atividades fúteis ou distrações desnecessárias. O silêncio nos ajuda a nos concentrar no que realmente importa, permitindo que utilizemos nosso tempo de maneira produtiva e significativa. Ao cultivarmos essa consciência temporal, nos tornamos mais eficazes em nossas ações e mais atentos às oportunidades que a vida nos oferece. É importante lembrar que a prática do silêncio e da reflexão não é um processo linear. Haverá dias em que será mais fácil encontrar essa tranquilidade interior, e outros em que as distrações e preocupações parecerão insuperáveis. A chave é a persistência. A prática regular, mesmo que por curtos períodos, pode levar a resultados significativos ao longo do tempo. O estoicismo nos ensina a sermos pacientes e persistentes em nossas jornadas de crescimento, reconhecendo que cada pequeno passo conta. A prática do silêncio e da reflexão também nos ajuda a cultivar uma atitude de gratidão. Ao nos retirarmos do barulho do mundo, podemos refletir sobre as coisas boas que temos em nossas vidas, mesmo diante das dificuldades. Essa gratidão nos permite apreciar o presente e encontrar beleza nas pequenas coisas. O estoicismo enfatiza que a gratidão é uma virtude fundamental, e ao praticar o silêncio e a reflexão, podemos fortalecer essa qualidade em nossas vidas. Outro aspecto importante dessa prática é a oportunidade de desenvolver uma perspectiva mais ampla. Muitas vezes nossas preocupações e desafios parecem esmagadores quando estamos imersos neles. No entanto, ao praticarmos o silêncio e a reflexão, conseguimos ver as situações sob uma nova luz. Essa mudança de perspectiva nos permite compreender que muitas das nossas preocupações são temporárias e que podemos encontrar soluções ou aprender com as dificuldades. Essa visão ampliada é essencial para o desenvolvimento da resiliência estoica. Finalmente, o silêncio e a reflexão nos convidam a viver de maneira mais autêntica. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, é fácil nos perdermos nas expectativas e opiniões dos outros. No entanto, ao reservarmos tempo para a introspecção, começamos a ouvir nossa própria voz interior. Essa autenticidade nos ajuda a tomar decisões mais alinhadas com nossos valores e desejos genuínos, em vez de seguir o fluxo ou buscar a aprovação externa. O estoicismo nos encoraja a sermos fiéis a nós mesmos e a viver com integridade, e a prática do silêncio e da reflexão é fundamental nesse processo. Em suma, praticar o silêncio e a reflexão no âmbito do estoicismo é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento, o crescimento pessoal e a construção de uma vida significativa. Essas práticas nos permitem desenvolver uma maior autoconsciência, cultivar virtudes como a paciência e a empatia e enfrentar os desafios da vida com resiliência e clareza. O silêncio nos oferece um espaço sagrado para ouvir nossa própria voz e refletir sobre nossas experiências, enquanto a reflexão nos ajuda a aprender com o passado e a moldar um futuro mais alinhado com nossos valores. Integrar o silêncio e a reflexão em nossas vidas diárias pode ser um desafio, mas os benefícios são inegáveis. Ao dedicarmos tempo para essas práticas, estamos investindo em nosso crescimento pessoal e na nossa capacidade de viver de forma mais consciente e autêntica. A filosofia estoica nos convida a abraçar a vida com um coração aberto e uma mente clara, permitindo que o silêncio e a reflexão sejam guias em nossa jornada. Essa prática nos fortalece, nos enriquece e nos prepara para enfrentar as adversidades com serenidade e sabedoria, sempre em busca da virtude e do verdadeiro bem. 9. Cultive relacionamentos saudáveis. Cultivar relacionamentos saudáveis é uma das chaves para uma vida significativa e equilibrada, e essa prática é profundamente valorizada dentro do estoicismo. Essa filosofia antiga nos ensina a importância das virtudes da sabedoria e da autoconhecimento, e esses princípios podem ser aplicados para construir e manter conexões positivas com os outros. Os estoicos acreditavam que nossas relações com os outros têm um impacto significativo em nosso bem-estar e na nossa capacidade de viver de acordo com nossos valores. Neste texto, vamos explorar como cultivar relacionamentos saudáveis sob a perspectiva estoica, os benefícios dessa prática e as maneiras de incorporá-la em nossas vidas diárias. O estoicismo, que se originou na Grécia Antiga, enfatiza a razão, a autocontrole e a virtude como pilares fundamentais para uma vida plena. Os filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, defendiam que as relações interpessoais devem ser guiadas pela sabedoria e pelo respeito.
Em vez de nos deixarmos levar por emoções descontroladas ou expectativas irrealistas, os estoicos nos ensinam a abordar nossos relacionamentos com uma mentalidade racional e reflexiva. Isso significa que devemos estar conscientes de nossas próprias emoções, mas também das emoções e necessidades dos outros. Um dos princípios centrais do estoicismo é a ideia de que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar nossa própria resposta a essas ações. Isso se aplica diretamente aos relacionamentos. É essencial reconhecer que cada indivíduo é responsável por suas próprias escolhas e comportamentos, e que muitas vezes não temos poder sobre o que os outros fazem. Essa compreensão nos ajuda a cultivar a paciência e a empatia em nossos relacionamentos, permitindo que nos relacionemos de forma mais saudável e construtiva. A prática da empatia é um aspecto fundamental para cultivar relacionamentos saudáveis. A empatia nos permite colocar-nos no lugar do outro, compreender suas experiências e emoções, e assim, desenvolver uma conexão mais profunda. Os estoicos nos incentivam a olhar além de nossas próprias necessidades e desejos, e a considerar as perspectivas dos outros. Isso não significa que devemos abrir mão de nossas próprias necessidades, mas sim que devemos buscar um equilíbrio entre o que desejamos e o que os outros precisam. Essa abordagem empática nos ajuda a construir relacionamentos baseados em respeito e compreensão mútuos. Outra maneira de cultivar relacionamentos saudáveis no contexto estoico é praticar a comunicação aberta e honesta. Os estoicos valorizavam a sinceridade e a transparência nas interações humanas. Quando nos comunicamos abertamente, podemos expressar nossas necessidades, desejos e preocupações de maneira clara, evitando mal-entendidos e ressentimentos. A honestidade, por sua vez, cria um espaço seguro para que os outros também se sintam à vontade para se abrir e compartilhar seus próprios sentimentos. Essa comunicação transparente é fundamental para construir confiança e fortalecer os laços interpessoais. Além disso, o estoicismo nos ensina a ser resilientes diante dos conflitos inevitáveis que podem surgir em qualquer relacionamento. A vida está repleta de desafios, e as desavenças são uma parte natural da convivência humana. Quando enfrentamos desentendimentos ou conflitos, é essencial lembrar que podemos escolher como reagir a essas situações. Em vez de permitir que a raiva ou a frustração dominem nossas emoções, podemos optar por abordar os conflitos com calma e racionalidade. A reflexão estoica nos ajuda a considerar a situação de forma objetiva, analisando o que podemos aprender com ela e como podemos resolvê-la de maneira construtiva. Cultivar relacionamentos saudáveis também envolve a prática do desapego. Os estoicos nos ensinam a não nos apegar excessivamente a pessoas, resultados ou expectativas. Isso não significa que devemos ser indiferentes ou distantes, mas sim que devemos cultivar uma atitude de aceitação em relação às imperfeições e mudanças que ocorrem em nossos relacionamentos. Quando nos apegamos excessivamente a uma imagem idealizada de como os relacionamentos devem ser, corremos o risco de nos decepcionar e nos magoar. Ao abraçar a imperfeição e a transitoriedade das relações, podemos nos tornar mais flexíveis e abertos às experiências que a vida nos oferece. A prática da gratidão também é uma ferramenta poderosa para cultivar relacionamentos saudáveis. O estoicismo nos ensina a valorizar o que temos e a apreciar as pessoas em nossas vidas. Ao expressarmos gratidão por aqueles que nos rodeiam, fortalecemos nossos laços e criamos um ambiente positivo em nossos relacionamentos. A gratidão nos ajuda a focar nas qualidades e contribuições dos outros, em vez de nos concentrarmos em suas falhas ou limitações. Essa mudança de perspectiva é fundamental para cultivar um espírito de camaradagem e apoio mútuo. Outro aspecto importante dos relacionamentos saudáveis é a capacidade de perdoar. Os estoicos entendiam que todos nós somos suscetíveis a erros e falhas, e que o perdão é essencial para manter a harmonia nas relações. Quando somos capazes de perdoar, liberamos o peso do ressentimento e da mágoa, permitindo que nossos relacionamentos se fortaleçam. O perdão não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu, mas sim escolher não deixar que o passado nos defina ou nos impeça de seguir em frente. Essa prática é um poderoso ato de amor e compaixão, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Além de tudo isso, cultivar relacionamentos saudáveis no âmbito do estoicismo implica em criar um ambiente de apoio e encorajamento. Em vez de competir ou rivalizar com os outros, os estoicos nos incentivam a trabalhar juntos em direção a objetivos comuns. Essa mentalidade colaborativa nos ajuda a construir comunidades mais fortes e a criar laços mais profundos. Quando apoiamos uns aos outros em nossas jornadas, não apenas contribuímos para o crescimento individual, mas também para o bem-estar coletivo. Essa abordagem colaborativa se alinha aos princípios estoicos de virtude e harmonia. Os estoicos também
Enfatizavam a importância de escolher sabiamente com quem nos associamos. As relações que cultivamos têm um impacto significativo em nosso estado emocional e em nosso desenvolvimento pessoal. Por isso, é fundamental cercar-se de pessoas que compartilham nossos valores e que nos incentivam a ser a melhor versão de nós mesmos. Ao escolher relacionamentos que promovam o crescimento e o aprendizado mútuo, criamos um ambiente propício para o florescimento pessoal. A prática da autocompaixão é outra maneira de fortalecer nossos relacionamentos. Quando somos gentis e compreensivos conosco, somos mais capazes de ser gentis e compreensivos com os outros. O estoicismo nos ensina que somos todos humanos e que falhamos em algum momento. Ao cultivar a autocompaixão, desenvolvemos uma perspectiva mais equilibrada sobre nossos próprios erros e os dos outros, permitindo que os relacionamentos se desenvolvam com mais suavidade e compreensão. Em suma, cultivar relacionamentos saudáveis no âmbito do estoicismo é uma prática que envolve a combinação de empatia, comunicação aberta, resiliência, desapego e gratidão. Os estoicos nos ensinam que as relações interpessoais são uma parte essencial da vida e que, ao cultivar essas conexões com sabedoria, podemos criar uma rede de apoio e amor que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Ao integrar esses princípios em nossas interações diárias, nos tornamos mais conscientes e intencionais em nossas relações, promovendo um ambiente de harmonia e crescimento mútuo. A filosofia estoica nos convida a abraçar a complexidade das relações humanas, reconhecendo que são fontes de aprendizado, apoio e crescimento. Ao praticar a empatia, a honestidade, a gratidão e o perdão, não apenas melhoramos nossos relacionamentos, mas também nos tornamos indivíduos mais equilibrados e virtuosos. Os relacionamentos saudáveis não apenas enriquecem nossas vidas, mas também nos ajudam a viver de acordo com nossos valores e a nos aproximar da vida que desejamos levar. Portanto, ao cultivar relacionamentos saudáveis, estamos, na verdade, cultivando a nossa própria virtude e o nosso próprio bem-estar. 10. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Memento mori é uma expressão latina que se traduz como lembre-se de que você vai morrer. Essa frase ressoa profundamente no contexto do estoicismo, uma filosofia que enfatiza a impermanência da vida, a aceitação da morte e a importância de viver de forma plena e significativa. O conceito de memento mori é um lembrete constante de que a vida é efêmera e que cada um de nós deve se deparar com a realidade de sua mortalidade. Este texto explorará o significado do memento mori sob a perspectiva estoica, como ele pode nos ajudar a valorizar nossas vidas e a cultivar uma existência mais autêntica. Os estoicos, incluindo filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, reconheceram a morte como uma parte inevitável da experiência humana. Para eles, a consciência da morte não deveria ser uma fonte de medo ou ansiedade, mas sim um estímulo para viver de maneira mais plena. A morte, ao contrário do que muitos podem pensar, não é um evento a ser temido, mas sim uma parte natural da vida. Ao aceitar essa realidade, somos encorajados a refletir sobre o que realmente importa e a direcionar nossas energias para o que é significativo. A filosofia estoica nos ensina que a morte é um fenômeno natural que ocorre independentemente de nossas ações ou desejos. Ao invés de temer a morte, devemos aceitá-la como um aspecto da existência humana e reconhecer que todos os seres vivos passarão por essa transição. Essa aceitação não significa resignação, mas sim uma oportunidade de viver com mais intenção e propósito. O memento mori nos convida a não adiar a busca por uma vida significativa e a valorizar cada momento. Um dos principais ensinamentos estoicos sobre a morte é a ideia de que, ao nos lembrarmos de que a vida é curta, somos motivados a agir com mais determinação e foco. Sêneca, em suas cartas, ressalta que muitos passam suas vidas como se tivessem uma eternidade pela frente, procrastinando suas aspirações e desejos. No entanto, a consciência da mortalidade deve nos levar a refletir sobre como estamos utilizando nosso tempo. A vida não deve ser desperdiçada em preocupações triviais ou atividades que não nos aproximam de nossos objetivos e valores. Em vez disso, devemos nos esforçar para viver de acordo com o que consideramos mais importante. Um aspecto importante do memento mori é a capacidade de cultivar a gratidão pela vida que temos. Ao reconhecer a finitude da existência, começamos a valorizar os momentos simples, as relações e as experiências que muitas vezes tomamos como garantidas. Essa gratidão nos ajuda a permanecer presentes, a apreciar o agora e a encontrar beleza nas pequenas coisas. O estoicismo nos ensina que, ao aceitar a morte como parte da vida, somos levados a viver com mais intenção e a expressar nossa gratidão por tudo o que temos.
A reflexão sobre a morte também nos oferece uma perspectiva mais clara sobre o que realmente importa em nossas vidas. Muitas vezes, somos levados por pressões externas, expectativas sociais e comparações com os outros. No entanto, ao lembrarmos de que a vida é limitada, podemos começar a discernir o que é verdadeiramente significativo para nós. Isso pode incluir a busca por relacionamentos autênticos, a realização de nossos sonhos, a contribuição para o bem-estar dos outros e a prática de virtudes como a generosidade e a compaixão. Os estoicos também enfatizavam a importância de viver em harmonia com a natureza. A morte, como parte da ordem natural das coisas, deve ser vista como uma transição e não como um fim. A compreensão dessa perspectiva nos ajuda a aceitar a mortalidade de forma mais serena, permitindo que vivamos em sintonia com o ciclo da vida. Essa visão nos encoraja a ver a morte não como um evento trágico, mas como uma parte integral de nossa jornada humana. Uma das práticas estoicas associadas ao memento mori é a visualização da morte. Os estoicos acreditavam que refletir sobre a própria morte e a finitude da vida poderia trazer clareza e foco. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente meditava sobre a morte como uma forma de encontrar sabedoria e perspectiva. Ao pensar na morte, somos incentivados a avaliar nossas prioridades e a agir de forma mais alinhada com nossos valores. Essa prática nos lembra da impermanência das coisas e nos ajuda a relativizar as preocupações cotidianas que muitas vezes nos sobrecarregam. Além disso, o memento mori nos ajuda a cultivar a coragem. O medo da morte pode ser debilitante, levando muitas pessoas a evitar discussões sobre o tema ou a procrastinar em suas vidas. No entanto, ao confrontar a realidade da morte, somos encorajados a viver com mais coragem e autenticidade. Isso significa que podemos buscar experiências significativas, expressar nossos sentimentos e assumir riscos sabendo que o tempo é limitado. O estoicismo nos ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Cultivar a consciência da morte também nos ajuda a melhorar nossas relações interpessoais. Quando reconhecemos que todos, os seres humanos, são mortais, podemos nos tornar mais compassivos e compreensivos. A consciência da finitude da vida nos leva a valorizar as conexões humanas e a expressar amor e gratidão àqueles que nos cercam. Essa prática pode nos incentivar a ser mais generosos, a perdoar mais facilmente e a resolver conflitos. Já que sabemos que o tempo para fazer isso é limitado, o memento mori também nos convida a refletir sobre o legado que deixaremos. A consciência da morte pode nos levar a considerar o impacto que teremos nas vidas das pessoas ao nosso redor. Que tipo de lembranças queremos deixar? Como queremos ser lembrados? Essa reflexão pode inspirar ações que promovam um legado positivo, como ajudar os outros, compartilhar conhecimento ou viver de maneira a inspirar aqueles que nos rodeiam. Ao agir com essa perspectiva, podemos nos sentir mais conectados ao nosso propósito e a uma vida significativa. A prática de memento mori não deve ser vista como um convite ao pessimismo, mas como um estímulo para a vida plena. O estoicismo nos ensina que, ao aceitarmos a inevitabilidade da morte, somos encorajados a viver com mais intenção e propósito. Em vez de temer a morte, podemos vê-la como uma oportunidade de valorizar cada momento e cada experiência. Isso nos permite abraçar a vida com gratidão e entusiasmo, reconhecendo que cada dia é um presente. Adotar o memento mori em nossas vidas diárias pode ser um desafio, especialmente em uma sociedade que frequentemente ignora a realidade da morte. No entanto, ao nos dedicarmos a essa prática, podemos nos tornar mais conscientes e presentes em nossas vidas. Isso pode ser feito através de meditações diárias, reflexões sobre o que realmente importa, ou até mesmo mantendo um diário onde expressamos nossos pensamentos e sentimentos sobre a vida e a morte. Essas práticas nos ajudam a cultivar uma mentalidade estoica que valoriza o presente e nos incentiva a viver de acordo com nossos valores. Em conclusão, o memento mori é um princípio central no estoicismo que nos convida a refletir sobre a mortalidade e a impermanência da vida. Essa consciência nos ajuda a viver de maneira mais significativa, a cultivar gratidão, a fortalecer nossas relações e a agir com coragem. Em vez de temer a morte, devemos aceitá-la como parte natural da vida e usá-la como um guia para viver, com intenção e propósito. Ao incorporarmos o memento mori em nossas vidas, não apenas honramos nossa mortalidade, mas também abraçamos a beleza e a fragilidade da vida humana, permitindo-nos viver plenamente a cada dia que nos é dado. Essa prática nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do nosso lugar no mundo, incentivando-nos a ser a melhor versão de nós mesmos enquanto temos a oportunidade. O estoicismo não é apenas uma teoria filosófica, mas uma forma de viver.
Durante os próximos 30 dias, pratique esses hábitos diariamente e perceba a transformação acontecer. Lembre-se, cada pequena ação conta. Você não precisa mudar tudo de uma vez, apenas manter-se no caminho certo. E eu estarei aqui para te lembrar disso. Volte neste vídeo quantas vezes forem necessárias, para nunca esquecer esses ensinamentos tão valiosos. Se esse conteúdo fez sentido para você, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos, somos a mudança.